Capítulo 2. O princípio conceito bíblico, a gestação do Filho de Deus, o Verbo divino. Desde o primeiro livro da Bíblia, descobrimos temas teológicos que são fundamentais e enriquecedores para a vida de todo cristão. Alguns temas que são aparentemente desconhecidos, como, por exemplo, o que houve antes do princípio, ou o que existia antes de Deus iniciar a criação. Princípio aqui não é descrito como um tempo cronológico, ou melhor dizendo, um tempo dispensacional, mas como princípio reshit em hebraico, que quer dizer o primeiro em comando, em tempo, em lugar, o primeiro daquele gênero, o primeiro fruto. A questão que pode aqui colocar é a seguinte: quando iniciou o Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, magnífico em força e poder, a contagem do primeiro dia referido no verso 3 do capítulo 1 de Gênesis 1. Verso 3 diz: haja luz e houve luz. E viu Deus, no verso 4, que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Sim, falamos do princípio como que fixando o início de um período de tempo, assim como também em Deuteronômio capítulo 11, versículo 12. Considerai hoje. A expressão usada na Septuaginta em Gênesis 1:1 e a construção no grego de João 1:1 não nos deixam dúvida alguma de que Gênesis 1:1 foi o ato inicial da criação. Portanto, a palavra princípio refere-se a um ser espiritual cuja natureza divina se inaugura uma criação espiritual, interrompendo um momento, ou seja, um delta T de tempo, kairos, a eternidade de Deus, manifestando a posteriori sua evidência numa criação material. O concreto inicia-se com o absoluto, ou seja, a criação começa com a ideia ou objetivo na mente de Deus. Aí está o fundamento do princípio de que todas as coisas são criadas duas vezes. Há uma criação inicial, espiritual, originada na mente de Deus, e, em consequência, uma criação física, visível, energética e material, ou segunda criação, em todas as coisas que vieram a existir desde toda a eternidade. Atos capítulo 15, versículo 18 diz: o Senhor que fez estas coisas que são conhecidas desde a eternidade. E Romanos capítulo 4, versículo 17, parte B: Deus que vivifica os mortos e que chama as coisas que não são como se já fossem. Em Gênesis 1:1, a palavra hebraica Bereshit e sua equivalente grega arque, ambas significam princípio. No sentido de, para começar, para executar aquilo que já se tem uma ideia mental, como a maquete de um edifício, esquema, molde, podemos entender assim, ao lembrarmos-nos de que Deus mostrou a Moisés o tabernáculo no Monte Sinai, explicando-lhe como ele queria no material, ou melhor, no concreto. Deus, de antemão, o teria desenhado em sua mente. Assim também, o mundo material foi concebido em primeiro lugar, foi criado na mente de Deus e só então realizado. Outro exemplo incipiente, mas elucidativo,
seria a construção de uma casa. Primeiro cria-se a casa, detalhe por detalhe, antes mesmo de pregar o primeiro prego. Começa-se a trabalhar com as ideias. Procura-se definir que tipo de casa se deseja, seu tamanho. Idealiza-se um pátio para as crianças brincarem, e assim a mente trabalha, até que se tenha a imagem clara do que se deseja construir. A seguir, as ideias são colocadas no papel. Inicia-se então o planejamento da construção. Só depois é que se começa a mexer no terreno e lançar os fundamentos da casa, enfim, a executar o projeto. A criação, ou universo visível, veio do universo espiritual. Originou-se da sabedoria e da palavra poderosa, bombástica e criadora de Deus. A regra do carpinteiro é: meça 2 vezes e corte uma só. Somente depois que se tem a certeza que a planta, a primeira criação, é exatamente o que se deseja, com todos os detalhes, é que se parte para a segunda criação. A ideia acima poderá dar então um entendimento, se não pleno, pelo menos parcial, do que iremos informar a seguir. Nada, absolutamente nada, foi chamado à existência material sem que tenha, em contrapartida, sido proveniente de uma criação espiritual. Como esta analogia fica bem mais claro o entendimento, e fácil se torna a assimilação daquilo que pretendemos ponderar. O livro de Colossenses, capítulo 1, verso 16, o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, e o mais marcante verso que corrobora com o que afirmamos acima, encontra-se no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Cristo é o princípio. Ele divide a eternidade de Deus, assim como divide a história da humanidade. Mais uma vez podemos ver exaltada a eternidade de Deus quando o salmista, no livro de Salmo, capítulo 93, versículo 2, declara: o teu trono está firme desde a antiguidade, desde a eternidade tu existes. Para ele não há princípio nem fim. Podemos perceber então que Deus interrompe a eternidade para estabelecer o princípio. O Cronos, ou tempo de Deus, é interrompido ou fracionado pelo Kairos de Deus. O crepúsculo de uma eternidade e a aurora de uma nova eternidade se inicia. Os dias da eternidade que se iniciam aí não pertencem ao nosso mundo, colocam-se num passado remoto. Ao verificarmos a criação do dia e da noite, no primeiro dia, de imediato podemos deduzir que esses nada têm a ver com o dia de 24 horas, que corresponde ao tempo gasto pelo planeta Terra na rotação em torno do seu próprio eixo. Essa criação corresponde à criação da luz e, por antítese, também das trevas, da energia e da ausência dela. Mais que isso, tem a ver com a criação da essência de todas as coisas, com o nascimento do próprio Filho de Deus. A geração de Deus Filho, o princípio da criação, primeira essência da mente divina, está referida no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 5, que diz: pois a qual dos anjos disse Deus jamais: tu és meu filho, hoje eu te gerei. E também, outra vez, lhe serei por pai, e ele lhe será por filho, diz o Senhor. Assim, podemos daí inferir que Cristo interrompe ou divide a eternidade em antes e depois da geração do Filho. Ele é o ser identificado como o próprio princípio da criação. Essa afirmação pode ser conferida em João capítulo 1, versículo 1,
No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi criado por ele. E também em Colossenses 1,18, para que em tudo ele tenha a preeminência. No texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Observe-se então que Jesus Cristo é chamado de o Amém, ou o assim seja, o que evidencia seu relacionamento de amor e concordância para com o Pai, antes e durante a criação do mundo. Esse relacionamento amoroso também está claramente expresso na sua oração sacerdotal em João capítulo 17, verso 24. Pai, desejo que onde eu estou esteja comigo também aquele que me tens dado, para que vejam a minha glória, a qual me destes, pois que me amastes antes da fundação do mundo. Se associarmos 1 Coríntios 1,24, onde Paulo caracteriza Cristo como o poder de Deus e sabedoria de Deus, e o livro de Provérbios, capítulo 8, 22, 31, onde está registrada a origem da sabedoria, ou seja, a origem do próprio Filho de Deus, como a primícia anterior à criação e seu relacionamento eterno de amor e companheirismo com o Pai. O Senhor me gerou, diz, como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Verso 23, desde a eternidade foi constituída, desde o princípio, antes mesmo de existir a terra. Antes de haver abismo, fui gerada, e antes de haver fontes cheias de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu nasci. Quando ele ainda não tinha feito a terra com seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo, ou seja, o primeiro átomo. Verso 27, quando Deus preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava um círculo sobre o face do abismo, quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo. Verso 29, quando ele fixava no mar o seu termo para que as águas não transpassassem o seu mando. Quando traçava os fundamentos da terra. Então, eu estava ao seu lado como arquiteto. E era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Que Jesus Cristo, ou o Verbo Divino, esteve presente e participante da criação do mundo visível, bem como do invisível, vê-se logo na primeira linha de Gênesis, onde nos encontramos com Elohim, Criador dos céus e da terra. Ele é a personagem central e suprema no relato sóbrio e, ao mesmo tempo, majestoso da criação. Elohim é plural de Eloá, cujo significado é majestoso em plenitude, e cuja raiz é ele. Também é o nós, de façamos o homem à nossa imagem, e o ele, de que todas as coisas foram feitas por ele, para ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Que o Senhor seja glorificado nesse momento em que estamos debruçando os nossos corações para ouvirmos a palavra do Senhor, e dentro da incipiência do meu conhecimento, eu quero repartir aquilo que de graça tenho recebido da parte do Senhor para com vocês. Até o próximo capítulo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos vocês. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sobre os vossos corações, na compreensão e na obediência que Ele assim determina a todos nós.